Hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de solo. Então, no nosso livro, a gente inicia falando que o solo é a base de muitas vidas, né? Principalmente da vida orgânica, da vida animal, né? Por quê? Porque no solo nós encontramos principalmente esses itens. Os animais, como minhocas, caracóis, né? O tatu-bola, encontramos também vários tipos de plantas, de alimentos, e é isso que a gente vai estudar um pouquinho, né? A vida que existe no solo e a vida que depende desse solo para sobreviver. Quem é a vida que depende desse solo, né, para sobreviver? É a vida humana, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente inicia com a página inicial do nosso livro, onde, né, ele retrata as crianças observando o solo, os animaizinhos do solo, né? E também a gente pode observar no nosso livro que existem várias composições nesse solo. Então, vamos ver um pouquinho disso. Aqui a gente inicia com um texto que diz assim: leia o trecho com atenção. Ele fala um pouquinho sobre a vida das minhocas na Terra. Vamos ver o que está dizendo? Diz assim: debaixo de uma floresta muito antiga, dentro da terra, aninhada ao solo fértil próximo à superfície, vivia uma família de minhocas. Certa noite, os três, o pai, a mãe e o filho, sentaram-se à mesa para fazer sua refeição de todos os dias. Qual que era a refeição deles de todos os dias? A terra, né? Então, estavam começando a comer quando o minhoquinho, de olhos arregalados para o prato à sua frente, cuspiu tudo que tinha na boca e berrou: "Tem um cabelo na minha terra! Tem um cabelo na minha terra!" E era verdade. Lá estava o cabelo, claro como o sol, para quem quisesse ver. "Detesto ser minhoca", falou o minhoquinho. "Estamos embaixo de todo mundo. Somos o último escalão da cadeia alimentar. Comida de passarinho, isca para a pescaria. Que vida é essa? Me digam, nunca saímos para nadar, para acampar, para uma caminhada? Nada! Que coisa! Só vamos para a superfície da terra quando a água da chuva nos obriga a sair. Ah, e além do mais, eu já ia esquecendo, comemos terra. Terra no café da manhã, terra no almoço, terra no jantar, terra, 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 terra. E agora, ainda por cima, aparece um cabelo na minha terra. Detesto ser minhoca." Então, olha só a colocação da minhoca, né? Ele estava cansado de comer terra, ele estava cansado de ser o último a fazer tudo, cansado de ser comida, né, de passarinho, cansado de ser usado para pesca, né? E ainda, além disso, ele encontra um cabelo na sua comida e ele ficou muito furioso com isso. Então, vocês devem observar ali a fala da minhoca, né? Ler o que o que a prof leu agora também. Além disso, vocês devem responder as questões propostas que tem ali embaixo da página, tá? Depois, a gente vai começar a ver, então, do que é composto a terra. Vamos lá? Então, o solo, ele é composto por 4 coisinhas, tá? Que é o quê? São as raízes, partículas de rochas, que são pedaços de rochas, que a gente já vai entender o que é, a água e o ar, ok? Raízes, partículas de rochas, água e o ar. Esses 4 são os 4 componentes do solo. Então, a gente vai encontrar isso sempre no solo, tá? Então, olha só o que diz aqui. A raiz das plantas se desenvolve melhor em solos menos compactados, em que as partículas de rochas são mais afastadas pelo ar e pela água. Logo, vocês vão entender o que é esses solos compactados, que a prof vai explicar para vocês. Então, vamos à composição dos solos primeiro. Aqui, a gente pode observar quais são esses componentes, esses 4 componentes, né, do solo. Vemos então as partículas de rochas. O que são as partículas de rochas? São pedaços que vão se soltando das rochas, né, e vão caindo ao chão para se formar o solo, para se formar um tipo de terra. Tá? Então, são pequenos solos que eles se desprendem com a ação, né, da água, da chuva, do vento, das mudanças de temperatura, né, se está muito quente, se está muito frio, e também com
a mudança ali que os seres vivos causam, né? Principalmente o ser humano vai causando essas mudanças ali nas rochas, tá? Então, com o decorrer do tempo, elas vão apresentando tamanhos variados. Temos também a matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? São restos de folhas, os restos de frutos, né? Os animais que estão em decomposição, que morreram ali, né? Ou até mesmo os animais que moram naquele solo, como por exemplo as minhocas, os caracóis, que a prof já falou, tá? Então, isso é a matéria orgânica. O que é a água? A água, basicamente, principalmente, é a água da chuva, tá? Os solos, eles são secos, mas porém todos eles apresentam uma quantidade de água, tá? O que, né, facilita para que nasçam as plantas, né? Para que tenha uma variedade diferente de plantas e também para ser possível que tenha sobrevivência dos seres vivos como as minhocas. Então, alguns solos eles são úmidos, outros são mais secos, mas eles contêm essa composição da água. Temos também o ar, como a gente viu na imagem anterior, né? Pequenas bolinhas de ar que ficam entre as rochas, tá? Entre as raízes, entre as plantas, né? Então, elas ficam ali para facilitar a passagem dos seres vivos e para facilitar a passagem da água também. E se não tiver essa passagem de ar, não é possível nascer plantinhas no solo, ok? Então, vamos lá para a próxima parte para entender como que esse solo se forma, como que ele surge. Então, aqui a gente pode ver que se vocês acessarem o RA do livro de vocês, vocês também vão conseguir ter acesso a essas imagens, tá? Então, aqui a gente tem os horizontes do solo, que eles são divididos em algumas partes que a prof vai explicar uma a uma. A primeira que nós temos, né, o primeiro horizonte do solo é a primeira camada, que é essa aqui que vocês estão vendo que está apontando a flechinha, que é onde tem a matéria orgânica, que é onde é possível visualizar as plantas, onde nós circulamos por ela, onde nós andamos, onde nós colhemos o alimento. Tá? Então, ela tem cores, tem camadas diferentes, além de ter uma variação diversa de árvores e de plantações, que é a primeira camada. Na segunda camada, nós encontramos a camada mais superficial, que fica abaixo da primeira, como a gente pode ver nessa imagem. Encontramos, então, a matéria orgânica, tá? Que são as plantas, os sais minerais. Encontramos também as plantinhas, as raízes das plantas, os animais que vivem nessa camada, ou até mesmo os animais que morreram na superfície e se decomporam para poder ficar embaixo da terra. Na terceira camada, como a gente vê aqui, né, nós temos a camada mais rica em sais minerais, em nutrientes, tá? Então, aqui, nessa camada que acumula a infiltração da água. É nessa camada, então, que é possível ver toda a infiltração da água. Quando chove, o que acontece? Ela passa pela primeira camada, vai para a segunda e ali ela fica acumulada uma quantidade de água. Na próxima camada, a gente pode ver, então, que é a camada onde tem mais rochas, né? Nessa camada onde tem mais fragmentos de rocha, o resto das rochas, né? Ela não possui sais minerais. Então, se tiver um local que é só composto por uma camada composta de rochas, não é possível nascer plantas, nascer nada, tá? Depois, nós temos a última camada, que é a rocha que dá origem ao solo, né? Que é a rocha, a última rocha ali, que é somente pedra, basicamente pedra. Então, se nós tivermos essa base, né? É possível a formação de diversos outros solos. Então, como que acontece essa formação? Por que o solo se forma? Como que vem surgindo todas essas outras camadas? No livro de vocês tem uma explicação um pouquinho diferente dessa que a prof vai dar agora. Então, a explicação não, desculpa, a imagem que é um pouquinho diferente só. Então, olha só, aqui a gente consegue visualizar as etapas do solo, que foi basicamente o que a gente viu agora. O solo,
né? A rocha principal é essa primeira que a gente está visualizando aqui. A gente vê a formação do solo. Como que se dá, então, essa formação desse solo, né? Então, com a ação da chuva, do vento, da mudança de temperatura, esse solo ele vai se desgastando, né? Vai ficando mais superficial e surge a segunda camada. E aí, com os fragmentos de rocha que se acumulam nessa segunda camada e se misturam com a água, então, e com a matéria orgânica, surge então um terceiro solo, né? E nesse terceiro solo começam a se desenvolver então as plantas, os nutrientes, tá? Então, aos poucos, o que acontece? A mistura dos fragmentos de rocha, de resto de plantas, restinho de animais também, ela atinge mais uma profunda rocha e surge a quarta camada. E o solo fica mais rico em nutrientes e plantas maiores podem se desenvolver com o surgimento dessa quarta camada, tá? Então, aqui visualizamos a formação do solo, do que ele é composto, como que ele se forma, né? E agora vocês devem responder as questões propostas lá no livro de atividades, nas páginas 53 e 54. Vocês vão responder tudo que a prof explicou agora, de acordo, né, com as explicações, vocês vão ter que responder, então, qual é a composição do solo, como que esse solo se forma, né? Organizar a ordem, o que tem nesse solo, que tipo de material que a gente encontra no solo, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Finalizamos aqui. Beijinhos, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!